Conhecer a história é importante para compreender o presente, construir a identidade e projetar o futuro. Tem início Minhas Memórias, Nossa História. Em cada episódio, o relato de pessoas da comunidade acerca de suas vivências e observações, narrando aspectos e curiosidades relativos à história da nossa Tapes e região. Nossos convidados são testemunhas vivas de muitos fatos e acontecimentos e também contribuíram com suas múltiplas e variadas experiências para a formação de nossa comunidade. Saudamos a todos que nos acompanham. Tem início o podcast Minhas Memórias, Nossa História. O nosso objetivo: registrar o relato de pessoas da comunidade acerca de suas vivências e observações, narrando aspectos e curiosidades relativos à história da nossa Tapes e região, da qual todos nós fazemos parte. Eu tenho a satisfação de registrar a presença da senhora Terezinha Barbosa de Souza, que estará conosco nesta atividade de hoje. A dona Terezinha, tapense da Gema, nascida em Tapes. Nascida em Tapes. Isso aí. Nascida e vivida. O seu nome completo? Terezinha Barbosa de Souza. É isso aí. A sua família? Família Virgílio Barbosa e Honorina Souza Barbosa. Os pais? Meus pais. O seu esposo? Meu esposo Leri Giannichini de Souza. E os filhos? Os filhos é a Carla Cristina, Cristianine Evaristo e Graziane. De onde vieram os seus pais? O meu pai era daqui mesmo, nascido e vivido aqui. A minha mãe veio de Porto Alegre. Voltando um pouquinho atrás, os pais do seu pai, seus bisavós. Meus avós já eram daqui de Tapes, também. Eram tipo índios. Olha só. Eram bem antigos, viviam no interior, eram tipo índios. E a atividade dos seus pais? A minha mãe, dona de casa, e o meu pai cuidava de cavalo para carreira. Era compositor, que chamava, compositor. Interessante a história. Compositor. Nos bons tempos do Derby Clube de Tapes. Muitos anos. Ele cuidava para os evangelistas, cuidava para muita gente de cavalo de carreira. Era uma atividade muito grande, né? E muitos adeptos, né? Era. Assim, naquela época que ele cuidava de cavalo, não tinha como tem hoje os caminhão para levarem os animais para outra cidade para correr e fazer corrida. Então ele levava muito, era para Pelotas, era para São Lourenço, era para Camaquã, faziam muito lá. Então eles iam de cavalo, a cavalo levar. Levavam muitos dias, às vezes. Conforme o lugar, levava 3 dias, levava 4 dias para chegar nesse lugar para fazer corrida. Então, os cavalos que corriam iam a cabresto. Mas sempre ia um cavalo a mais para trocarem, para o cavalo alcançar. Interessante. Em mala de garupa, sempre. Até havia, então, a participação desses competidores, não só aqui no nosso Derby Clube. Não. Isso acontecia em outras localidades. Em outras localidades. Iam ali pelas Capivaras, sempre iam pelas Capivaras. Pela estadual, né? Pela estadual, não tinha federal. Exatamente, naquela época. Exatamente. Era tudo pela estadual. Tudo por aí. E como era a diversão naquele tempo, os jovens, né? Onde a senhora se enquadra? As nossas diversões naquela época era o cinema aqui e era o futebol, o juvenil. Nós sempre ia no campo de juvenil. E era depois, mais tarde, era na boate, era a matiné, de tarde. Já no Clube Aliança, né? Já no Clube Aliança. Isso aí. E o carnaval, a gente fazia muito carnaval também, era muito bom. Futebol, a gente ia sempre, a turma toda ia para o futebol. Muita gente a diversão que tinha. Isso aí, foi muito bom. No momento em que não existia televisão, não, redes sociais, nem pensar. Não. Então as pessoas se reuniam mais, com certeza, né? Muito mais, porque existia só o rádio, né? A primeira coisa domingo que todos faziam era ir à missa.
Mas a gente, nessa idade, 12, 13 anos, a gente ia muito à missa para namorar. Depois, a igreja era ali no meio da praça. Sim. E era uma igrejinha maravilhosa. Ali eu fiz minha primeira comunhão. Eu tenho Tu tens assim, bastante referência da igreja. É. Né? Ela era uma igreja perfeita, não era um prédio improvisado. Não. Né? O interior também era muito bonito. Era né? muito. Eu lembro bem que o piso da igreja era de madeira, aquelas tábuas, era tábua. É o que era comum na época, né? Muito comum, era aquilo ali. E era muito, muito bonito, que depois a gente saía da missa, a gente se reunia com a turma toda, ali naqueles canteiros, sentava na grama, era muito bom. Dá para dizer que a vida social era muito boa, né? Intensa, Muito né? boa, muito boa. A gente sentava nos bancos, conversava, era muito bom. E assim, era muito bonito também os casamentos, porque as noivas desciam aqui na rua, como diziam, não era avenida que falavam, desciam ali e iam vestidas de noivas caminhando até a igreja. Isso era um espetáculo à parte. Era muito bonito mesmo. Isso aí. Casamento, né? Leri Giannichini de Souza, Isto. o marido. É. Como é que começa a história da família aí, né? O namoro e depois também um pouco da história do nosso comércio, né? O meu namoro foi assim. Naquela época que nós morávamos lá, tinha muito baile, mas nas casas de família que tinha baile. Então tinha uma ali que era até lá na parteira, o nome dela era Dona Beta. Não sei se tu era, não era o teu tempo, Dona Beta. A Dona Beta morava ali perto da tua sogra. Para cada tua sogra morava a Dona Beta. E a Dona Beta fazia baile. Esses bailes, assim, a gente ia, os pais levaram as crianças, tinha um quarto para as crianças ficar dormindo para eles dançarem. Lá pelas tantas tinha um bolo no café, com linguiça, com pão, com essas cucas, todas essas coisas. Então, um dos bailes que eu já tinha meus 15 anos, 14 anos por aí, eu fui nesse baile. Mas eu fui para dançar com o Dorli, que era primo do Leri. Sim. E o Leri apareceu lá e não deixou dançar com o Dorli. Dançou a noite toda comigo. E ali nós começamos a nos conhecer. Aí namoramos muitos anos, namoramos 7 anos. E depois casamos. Isso. Casamos, aí fui morar em Porto Alegre, morei 2 anos em Porto Alegre. Depois com essa história nesse tempo, o seu marido, ele era viajante, né? Viajante de calçados. De calçados. De calçados. Aí começa a história dos calçados. Aí começa a história, que moramos 2 anos lá, ele era viajante, aí depois quebrou a firma, ele foi indenizado com calçados e nós trouxemos a indenização para cá e abrimos uma lojinha bem pequenininha. Talvez fosse o tamanho dessa peça. A primeira loja foi na Assis Brasil. Foi na Assis Brasil, ali no Nelson Pereira. Exatamente ali onde hoje tem a farmácia e uma lancheria, né? Não, mas foi ali. É isso ali, isso ali, ali mesmo. Depois, ali do lado, depois abriu a Caixa Econômica Federal. Onde é a livraria do Zeca, né? Isso aí. Aí depois nós alugamos aquela peça que hoje parece que é do Zeca. Não sei, que tem 2 pisos, que era do seu Emílio Pecker. Na parte superior, né? Não, as duas eram do seu Emílio Pecker. O seu Emílio que fez aquele prédiozinho ali, em cima e embaixo. Nós alugamos embaixo. Nós morávamos nos fundos e a loja era na frente. Ali nós tivemos muitos anos ali. Perfeito. E depois se mudaram para a parte que era a antiga Casa Rio, né? A Casa não era onde era. Sim, a Casa Rio era na esquina e para lá era o depósito da Casa Rio. Perfeito. O depósito dos móveis. Eles vendiam naquela época móveis, colchão, todas essas coisas eles vendiam ali. Era um grande comércio. Ali, era um dos maiores comércios de Tapes, era a Casa Rio. Alfredo Esperotto. Alfredo Esperotto. É isso, né? Dalila era o nome da mulher dele, que era prima do Leri. Aí tem um parentesco, então. Tem parentesco. Aí a gente alugou, não compramos, alugamos lá a última peça que tinha do depósito dele. E aí a gente reformou tudo, porque era um galpão, porque era depósito, a gente reformou tudo. Aí abrimos a nossa loja ali e depois, mais tarde, anos depois, a gente comprou. Aí compramos aquela partezinha que nós estávamos. Depois, como tinha a parte de cá, que o Esperotto já tinha, alugava também,
Aí nós compramos também a outra parte, por isso que nós ficamos com as duas partes ali. Isso aí. Perfeito. E o Leri tinha uma serralheria, teve uma serralheria lá há muitos anos também. Aí nós vendemos lá a parte, a serralheria, a casa, tudo que tinha lá, para comprar aqui. Aí compramos aqui tudo. Isso aí. Ficou bem melhor. O comércio de Tapes, quando aconteceram as emancipações de Cerro Grande, Sentinela do Sul, né, que era a antiga Vila Vasconcelos, também uma parte do município de Tapes passou a pertencer a Arambaré hoje, né, que era Caramuru. Isso. O comércio de Tapes, porque toda essa região dependia da sede, né, para todos os efeitos, né, de banco, impostos, inclusive compras de modo geral. O comércio sente esse momento, né? Sente. Sente bastante. Depois que emanciparam, foi bem melhor, o comércio foi bem melhor. A emancipação da cidade de Tapes, né? Não, sim, esse é o momento em que transferem a sede para cá. Sim. Mas eu digo quando os distritos, né, o segundo e o terceiro, se emancipam. Sim. Muita gente deixou de transitar por aqui, né? Muita gente. E isso foi sentido pelo comércio? Foi bem sentido o comércio, bem mesmo. Pois que esses lugares aí foram emancipados, foi bem sentido o comércio de Tapes. Baixou bastante. A sorte que depois veio muita gente para morar, muita gente fora, muita gente... A cidade cresceu, né? Cresceu, a cidade cresceu bastante até. Hoje Tapes... nós vivemos um período em que os jovens, em grande maioria, saíam de Tapes, né? Em função de procurar melhores condições. E o servir, ficavam, né? Estudo também, né? Para estudar. Tapes, meus filhos foram uns que saíram para estudar também, foram para Porto né? Alegre para estudar. E muitos faziam assim, iam para estudar também, né? Eu ia embora. Mas, aí, às vezes, os pais iam juntos, já diminuía. Agora não, agora já vão sozinhos, já ficam, não tem problema nenhum. Nossa cidade tem uma boa quantidade de aposentados, né? A maioria, eu acho que a maioria... Pela tranquilidade da nossa cidade, né, da região, isso tem acontecido, né? Por exemplo, a Pinvest, né, o bairro Pinvest, que inclusive após a pandemia, quanta gente se fixou definitivamente aqui na nossa região, né? Muita gente. Inclusive as pessoas que são daqui, filhos daqui eles se aposentam e voltam para cá. Tem muita gente que voltou. Sim. Voltou para Tapes. Até em busca de essa condição de vida mais tranquila. Mais tranquila. E aqui é uma cidade boa para a pessoa de idade, que é uma cidade plana. Uma cidade muito boa nossa aqui, uma cidade plana, uma cidade que todo mundo se conhece. Eu sou suspeito em fazer declarações sobre Tapes. Recentemente nós tivemos, né, uma enchente aí que foi bastante traumática. E a sua lembrança da enchente de 1941, que foi... né, agora, muito se lembrou a respeito disso, né? Mas pouca história ficou registrada. E Tapes sofreu também com essa enchente, né? Assim, eu naquela época eu era muito criança, eu tinha meus 5 anos por aí, mais ou menos, né? Então, eu lembro quando me levaram como criança lá para os meus avós, lá para cima. Que levaram as crianças para lá. No sótão. Na casa de comércio do meu avô, isso, né? Era o comércio do meu avô. Aquela região, aquela turma ali, levaram as crianças lá para cima com medo da enchente. Mas, inclusive, não foi até lá. Agora, dizia o meu pai sempre que tinha gente que andava de barco aqui no centro, porque encheu tudo d'água aqui. De fato. Acho que andava de barco. Acho que era aquelas... Naquele momento havia... tinha açudes na região que, quando dava muita chuva, arrebentavam as taipas. Nós tivemos esse problema muito grande. Ali onde nós moramos, depois vendemos lá e viemos aqui para Assis Brasil. Meu pai fez um chalé de madeira ali na Assis Brasil, que hoje é Panela, o que é ali? Era ali que nós morávamos, ali era a nossa casa. Era na frente daquele antigo posto Esso, né? Isso, bem na frente. Sim. Ali nós morávamos ali. E aí, às vezes, a gente se acordava de noite com a água batendo lá embaixo na casa. Só acho que a casa era meio alta, porque arrebentava os açudes lá em cima. Os açudes dos Farias. Arno Correia, né? Do Arno Correia, arrebentava muito aquele açude. E a água vinha assim, ó.
Sim, eu Barco. tenho inclusive lembrança ainda desses acontecimentos. Não, isso aí eu lembro muito Isso bem. mudou, inclusive essa grande parte dessa água, ela ia para a Sanga das Charqueadas, Sim. que a gente morava no lado. E na Sanga das Charqueadas era uma enchente muito grande sempre. Era horrível. Depois, com a construção da RS, a RS serviu de barragem. Foi desviado para o Arroio Teixeira. A grande parte dessa água que vem de cima, ainda hoje, ela acaba indo para o lado do Arroio Teixeira. Mudou bastante. A Sanga das Charqueadas, ela praticamente não existe. Ela só existe quando tem chuvarada forte. Então, passou a ser praticamente um valvo de esgoto. Basta olhar nos pontos ali. Sim. Né? Inclusive ali na Vila dos Pescadores também, né? Que não tem assim uma correnteza de água muito forte. Então é isso aí a nossa história, né? É isso aí. Então a gente tinha muito medo dessa. Então, para a gente sair de casa, às vezes tinha que vir sair em outro lugar, aí o táxi, alguma coisa, encostava assim, e meu pai botava uma madeira lá da casa até o táxi para a gente poder vir, porque era tudo cheio de água. Era muita água, muita água. Depois eles começaram a arrumar esses açudes, e não tinha esgoto em Tapes, como tem agora, né? Aí a água ficava, era muito horrível, muito horrível. A infraestrutura de Tapes, se hoje ainda não é 100%, naquele tempo era muito menos. Era né? zero. Isso aí. Passo a bola para a nossa produção. Lechares. Vamos lá. A senhora estava contando que casou ali na Igreja Nova, né? Logo quando estavam terminando a finalização ali. Estavam botando o último lustre lá em cima. Como é que era essa época ali a igreja? Essa o quê? Como é que era na época ali a igreja? A senhora falou até o nome, né, de quem doou o lustre. É a dona Maria Amores Pacheco, que doou aquele... Professora. A professora, dona Maria, que ela morava aqui na esquina. Tem a casa dela até hoje ali. Sabem quem doou aquela estátua de Nossa Senhora do Carmo que está lá em cima? Torre? Hã? Mercantil Arroz. Ah, foi a Mercantil Arroz. Isso aparece no livro tombo da igreja. Ah, eu gosto muito. Ela está praticamente dentro da minha casa, a Nossa Senhora. Você visita? Porque eu moro lá em cima, sabe? Sim. E ela está bem pertinho ali de mim. Muito linda. Era muito bonita, foi muito bem feita a igreja, muito bacana que foi a igreja. Mas eu gostava muito da igrejinha no meio da praça. Que foi demolida em 1952. Foi uma judiaria, sabe? É uma pena, ela deveria ter ficado como podia ser até um museu, né? Eles podiam até ter feito a Igreja Nova ali também. Não sei por que fizeram lá. O padre Luiz Pritch Luiz conheceu, né? Ele, no alicerce da igrejinha foi construído o mitório. E ele achou que era um sacrilégio aquilo, né, de construir um mitório em cima de uma área que teria sido abençoada, né? Mas iam botar ali em cima uma coisa abençoada também, que era uma igreja, né? Eu acho que podia ficar. Mas não sei, tudo bem, fizeram a igreja, nossa igreja é boa, e assim bonita. Ficou, né? Muito bom. E o altar, que foi uma pena, né? O nosso altar tiraram, levaram para o Sentinela o nosso altar, dali da igrejinha. Da igrejinha antiga, né? Sim, primeiro botaram lá, depois eles tiraram de lá e botaram. O sino da igrejinha do meio da praça, ele está na igreja, na capela da Vila Borges. Da Vila Borges. Isso aí. O padre Vunibaldo, ele escreveu que muitas vezes Dom Vicente Scherer, né, que chegou a ser cardeal, antes disso ele era vigário em Guaíba e ele atendia a região aqui. Então o padre Vunibaldo escreveu lá que muitas vezes o padre, na época, né, o Vicente Scherer, acionou aquele sino tanto na igreja da praça, né? Eu gostava muito do sino porque, assim, quando morria uma pessoa, todo mundo ficava sabendo, porque batia aquele sino com uma tristeza, sabe? Sim. As badaladas eram lentas. Inclusive dava para identificar se fosse a morte de uma criança ou de uma pessoa adulta. Tinha isso, né? Tinha isso. Era a badalação dos sinos que marcava
a pessoa de idade, pessoa nova, tudo, e batia. Então, morreu alguém na cidade. Não tinha rádio, não tinha rede Não. social. Isso aí. Assim que funcionava, isso aí. né? E as horas também batiam, sabe? Quando dava as horas, agora nem bate mais. Era muito bom. Não sei por que terminaram com o sino. Aí a missa também, eu não vejo bater sino para dar missa. Anunciando a missa, né? Anunciando a missa, eu acho que não. Não tem também. Anunciava a As missa. horas tem, ainda tem. Será a que tem? Mas não batida. bate sempre. Nas missas eu não vejo. Eu vou na missa e não vejo, eu acho bater o sino. Não sei se continua ou não. Até o relógio foi colocado na torre lá durante a permanência do padre Vunibaldo Quintax, Sim. né? E era um esquema ainda antigo. Depois foi trocado, né? Hoje tem acionamento elétrico, foi modernizado Até tem o sistema, né? às vezes até tem uma parte estragada, não está funcionando, outra está. Exatamente. Mas tudo bem. Vai, Lethares. A senhora tem uma relação ali com a Casa de Cultura, o prédio, né? A senhora foi uma das últimas turmas que estudaram ali antes de mudar para o novo prédio, né? Daqui foi. Eu estudei ali, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos. Depois passaram para cá, para o prédio novo, que por sinal era muito bonito, muito bem feito. Ao sábado, todos os sábados, aquela parte que tem na esquina, que dá lado para o Vieira e para funerária, ali bem naquela esquina, a gente não entrava sem cantar o hino nacional e hastear a bandeira. Sempre com a mãozinha no peito. Grupo Escolar Joaquim de Santa Úrsula. Joaquim de Santa Que Úrsula. hoje é o Patrício. E hoje é o Patrício, Nós tinha muita coisa ali, muita coisa boa. Ao sábado a gente sempre tinha naquele pavilhão ali alguma apresentação, sabe? Tinha muita coisa boa ali, sempre tinha. Eu fui rainha do colégio ali também. Opa! Um ano. Fale mais sobre isso. E tinha votação, não sei o quê. Aí eu fiquei como rainha do colégio. Tenho até uma foto lá. Olha só, essa foto pode chegar até a nossa produção. Hein? Isso aí. A Jane Menezes, a Jane está morando aqui em Tapes de novo. Sim, professora. Professora. Ela era pequenininha, ela foi minha aia quando eu fui rainha. Ela e mais uma turma. Tinha mais. Onde tinha um senhor aqui, que era o único fotógrafo que tinha aqui, que morava naquela esquina ali. Quem vai para o supermercado, aquela esquina onde mora aquela que era que era costureira, como é o nome dela, que mora ainda ali, a Romilda. A dona Romilda. A Romilda. Ali tinha esse fotógrafo, que era o único fotógrafo que tinha aqui em Tapes. Era ele. E a filha dele foi minha aia também. Como é que era o nome? Justo? Que era eu acho que argentino, se eu não me engano. Eu acho que ele era uma coisa assim. Isso aí. Era ele. Isso aí. E ela foi minha aia também, era a mesma idade da Jane Menezes. Às vezes Jane, eu perdi uma foto que ela tinha da turma toda. Ela, Tereza, uma hora eu vou te levar porque eu ainda tenho essa foto. Veja bem. Quantos anos isso? Era muito bom o nosso colégio, tinha bastante coisa. Nós tinha educação física também, tinha todos os sábados, tinha aquela salto em vara. Nós fazíamos isso aí nesse colégio aqui. Sim, inclusive mais adiante, no ginásio, né, das Irmãs Bernardinas, né, tinha equipamentos ali de ginástica, não era só o futebol, né, como a coisa foi ficando, né, de modo geral, né. Mas aqui nós tinha tudo isso aí aqui. Isso. Nós tinha. Eu lembro que as gurias tinham que usar calção por aqui e com elástico na perna, sabe? Moderadamente. Mas era tão bom, tão bom. Eu gostava também dos uniformes do colégio aqui também. Era sempre, a gente desfilava todos os anos, né? Agora não desfilam mais, eu acho. Desfilam assim muito diferente. Era saia marinho toda pregueada e uma blusa branca. Tão bonito. E era tênis. Então a mãe da gente tinha trabalho dessa época para limpar bem o tênis, passar alvaiada no tênis. Ficava bem branquinho. Eu cheguei a usar tênis, né, nos desfiles do colégio e
E passar o vaiado. Casualmente, em quase todos os desfiles, né, de 7 de setembro, chovia, né? É isso mesmo. Então a gente chegava com o tênis embarrado em casa. Era uma mão de obra. E a alvaiada salvava a parte, não tinha outra pintura, a alvaiada. Era um tênis de tecido, né? Era um tênis de tecido. Branco, né? Branco, branco. Imagina, né? As ruas, né? Poucas ruas calçadas. Mas né? eu nem sei se tinha rua calçada Muito naquela pouco, época, né? Era só tudo barro. Acho que a primeira rua calçada é a rua, hoje é João Taliba Wolff, né? A rua dos praia, engenhos lá, dos né? Engenhos. A Rua dos Engenhos. Antes se chamava Rua Júlio de Castilhos. Né? Isso. Mas eu acho que ainda é Júlio de Castilhos. Não, é João Taliba Wolff, que era o Wolff da Mercantil. Sim, né? que os engenhos aí deles, Isso, né? Isso, foi trocado o nome da rua. É, isso mesmo. Assim como Assis Brasil tinha outro nome antes. Eu não lembro de outro nome antes. Não era Assis Brasil. Não era Assis Brasil, tinha um outro nome. Não sei se a minha lembro. produção vai lembrar. Não lembro do outro nome. A senhora se criou ali na região do Passo do Alemão, é isso? Não. Não? Que eu me criei? Não, eu me criei lá Era na General Osório, né? na General Osório. Sei que é a travessa da Avenida Camaquã. Que É, é bem isso aí, próxima, né? Muito próxima, né? Eu me criei lá depois dos meus 14 anos, mais ou menos, que meu pai vendeu lá e comprou aqui na Assis Brasil. Fez uma casa ali, me casei aqui na Assis Brasil. A senhora chegou a pegar, então, a época que o trânsito era feito aqui por dentro do Sim, sim. O trânsito todo Pelotas, que os ônibus, tudo passava aqui por dentro. Tudo Não passava. existia a BR, né? Não existia BR. Aqui nós tínhamos o ônibus do Garcia, o único ônibus que nós... Leocádio Garcia. Isso. Então a gente riu muito, porque disse que naquela época era muito precário os ônibus dele, né? Assim como as estradas, né? Como as estradas. Porque a gente ia para Porto Alegre, levava muito tempo para chegar em Porto Alegre, mesmo porque ainda passava na barca lá, né? Para Porto Alegre. Primeiro a barca saía da Barra do Ribeiro, né? Depois que começou, já quando a BR existia, né? Sim. Aí passou a ser em Guaíba, né? Isso, em Guaíba, isso aí. Aí eu lembro que a gente levava sombrinha quando ia a Porto Alegre, no ônibus do Garcia, porque se chovesse, tinha goteira no ônibus. Maravilha. E tinha um lugar lá, como era? Hoje eu estava pensando no nome do lugar, que tinha uma lomba que ia por aqui, né? Guará. Sim. Guará. É na região do Araçá. Que era uma lomba que quando chovia não dava trânsito, né? Não, aí quando nós ia nessa época no ônibus do Garcia, ia bastante corrente no porta-mala. Porque chegaram naquela lomba, tinha que acorrentar todos os pneus para subir, derrapar e não derrapar. Sim, a corrente dá mais tração. A corrente tinha que acorrentar. E ali quanto tempo a gente levava para tudo isso? Mas era tudo muito bom. Tinha tudo Bons isso. tempos, né? Bons tempos, muito bons tempos. Agora é bom, mas toda época sempre mudou tudo, né? E eu me lembro que nas corridas, as grandes corridas de automóvel, que eu me lembro... As carreteiras, que eram aqueles carros, tipo os carros antigos adaptados para a corrida, né? E que faziam pela estadual aqui. Passava aqui Tápios. Por Tápios. Eu tenho lembrança tem lembrança dessas disso? competições. Eu lembro. Catarina Andreatta. Catarina Andreatta. Que era um dos campeões, né? Isso, sempre, né? Isso aí. José Asmus. Eu sei que tinha uns famosos ali. E era impressionante. Eles vinham pela estadual. Não, eles vinham pela estadual, que era por aqui, pela estadual. Eu acho que até Camaquã. Isso, e eles passavam por aqui. Grande, né? E eles passavam por ali, pela Vila Borges, sabe? Faziam aquela volta lá e iam embora. Então ficava assim de gente na rua para ver eles passarem. Vivenciei essa etapa, viu? Era muito legal aquilo, sabe? Muito bacana. Viu? Imagina que passava tudo por aqui, né? Aconteceram... Porto Alegre eles tinham competições dentro de Porto Alegre, né? Como é que era? Pedra Redonda. Andou acontecendo acidentes, né? Porque o público ficava sem proteção nenhuma, né? Isso acabou deixando de existir, né? Deixando de existir. Aí levaram para os locais apropriados, né? Sim, fizeram local apropriado para isso, né? Isso aí, mas de primeiro era assim. E era aquela...
E era tudo barro ainda, né? E derrapava e derrapava. Era um E a espetáculo. gente, criança, gostava quando derrapava. Era um espetáculo, viu? Aquilo que era bom. Ai, era tudo por aí. Vamos em frente, Letieres. Vamos, já que a senhora falou da infância, né? Como é que era ser criança na época que a senhora viveu a sua infância aqui em Itália? Comparando com hoje, assim, o que a senhora tem de lembrança da sua infância aqui? Ora, a gente era muito, a gente, infância, criança, era muito caseira, só brincava com os vizinhos, as crianças dos vizinhos, sabe? Não tinha essa história de ter essas coisas assim para diversão, para criança, essas coisas como tem agora. Naquela época não tinha, sabe? Era só brincava com as bonecas, com os brinquedos da gente, com as vizinhas. Os brinquedos eram mais caseiros, né? Muito caseiros, naquela época eram muito caseiros. As crianças não podiam sair porque preocupavam os pais, aquela coisa. Então era só ali que a gente fazia. E hoje a facilidade de locomoção, as crianças são levadas para Porto Alegre, são levadas para, enfim, locais de diversões. Né? E tem aqueles brinquedos tudo que a televisão ensina tudo, né? Sem dúvida. Começa por aí. Então tem crianças que sabem mais do que a gente agora. Entende melhor do que as pessoas idosas. Qual que era a atividade profissional do seu pai? Do meu pai era cuidador de cavalo de carreira. E a senhora convivia nesse... Convivia, porque assim, nós morávamos lá na Vila lá na General Osório mesmo, tinha a nossa casa e tinha aqui o galpão dos cavalos, que ele cuidava dos cavalos ali. Tinha um nome específico a profissão dele, né? Era... mas eu vou lembrar, mas agora não estou lembrando. Compositor. Compositor, É isso mesmo. Né? É isso aí. Compositor. Era aquele encarregado de todo o treinamento, né? Tudo. Lavar os cavalos, tinha um óleo que passava para ficar brilhoso o pelo dos cavalos. Sim. Tudo isso tinha. E um detalhe, né? Os jockeys eram normalmente jovens vamos dizer assim, de pequena estatura. Era pequena estatura. Peso, né? E esses jockeys eram muito disputados, né? Muito. O Neneco acreditava que foi jockey. Sim. Foi jockey muito tempo, o Neneco era um bom jockey. E uma vez houve ali no Prado mesmo uma corrida muito bonita que tinha, porque era cancha para 4. Sim, né? Cancha reta. E aí um cavalo traçaviou, caiu e matou. O jockey morreu ali naquela coisa. Não lembra do nome dessa pessoa? Não lembro, mas eu conhecia tanto ele, sabe? Mas não lembro no momento, não lembro Transitava do nome. lá onde o seu pai tratava os animais. Sim, não, é isso aí. Mas aí vinham cavalos de outros lugares também, correr aqui, como do meu... Não era cavalo do meu pai, era dos outros que meu pai tratava, ele tomava conta, né? E aí também, como ele ia para outros lugares, vinha de outros lugares para cá também. Eram muito bonitas as carreiras aqui, tinha aquele, como tu viu ali na foto, a gente ficava lá em cima, eram muito bonitas as corridas de cavalo. Esse era o Derby Clube de Tapes, que todo mundo conhecia como Prado, né? Prado. Os desafios e apostas aconteciam no Café Central. Isso mesmo, é isso aí. Café Central, que era junto ao prédio do cinema. E às vezes lá embaixo daquele prédio que nós estávamos falando, também tinha lá embaixo. O prédio também. de 2 pisos lá na área do Prado, né? Isso mesmo, isso aí. Era muito bom aquilo, era uma diversão muito boa. Não sei por que terminou aquilo também. Reunia um grande número, né, de adeptos, né? Eu sempre digo, né, as apostas tinham apostas bem grandes. Bem grandes. Entre os proprietários, né? Sim. Mas também tinha o povo apostava até a garrafa de cerveja, né? Tudo. Era assim, funcionava. Né? Funcionava tudo assim. E aí o meu pai cuidava, era muito boa, aquelas cocheiras, tinha que chamava de cocheira, né? Sim. E aí tinha que limpar aquelas cocheiras todos os dias, muito limpinho. Os cavalos eram muito bem cuidados, muito bem cuidados. E descrevendo assim um dia de carreira para algum jovem hoje que não tem noção, como é que era um dia de competição? Como é que era? Era bastante movimento. O que acontecia? As pessoas vinham de fora, de longe? Vinham, os pessoal vinham. Para vender, como é que era? Os pessoal vinha de longe para assistir, para jogar, ou para trazer os cavalos, às vezes, também para correr, né? Vinham de longe. O Quidinho Batista
Quidinho Batista, o meu pai cuidou de cavalo para ele muito tempo. Ele era um grande do... Ele tinha uma fazenda no interior, né? Quidinho Batista tinha uma fazenda do interior aí, tinha. Aham. Eu até faço um parênteses, né? O Quidinho Batista, ele adquire aquela área que hoje é do Sindicato Rural e o CTG. E ele constrói a casa ao lado, casa que hoje pertence ao Dr. Clóvis, né? Ah, isso aí, aham. Então ele... E assim que funcionavam as coisas antigamente. É. Ele doa, né? Ele compra aquele terreno todo ali Sim, sim. e doa inicialmente para o sindicato, né? E depois junto ali é erguido o CTG. Isso. E assim que funcionava, né? Aquele pessoal antigamente, né? Não dependia tanto do poder público. Não, A coisa funcionava entre eles. Entre né? eles, era entre Exatamente, eles, é isso mesmo. Era muito bom isso aí. Depois ali, os evangelistas compraram aquilo ali. Os evangelistas moraram muito... Ali eram os evangelistas, né? Não sei se tu lembra deles. A propriedade, logo em seguida, depois da casa ali, da casa do Quidinho, já era a propriedade dos evangelistas. Dos evangelistas, era era João tudo... Vicente Evangelista Tavares. Isso aí. Tenho lembrança. Lá também meu pai cuidou de muitos animais dos evangelistas também ali. Era muito... Eles tinham muito animal de carreira também. Vejam bem, né, que esses proprietários, os fazendeiros, normalmente tinham um cavalo de corrida. Tinha. Isso mexia com a economia também, né? Porque tinha, né, cuidadores. Tinha cuidadores, Tinha jóqueis. Sim. Todo um entorno, né? Os produtos que eram utilizados na alimentação, como disse ali, até para... Alfafa. Até para brilhar o pelo do animal. Sim, tinha né? óleo para... Tinha. A alimentação dos cavalos também, né? Era a alfafa, comia muita alfafa. Alfafa e milho. Naquela época, alfafa e milho. Era muito bom aquilo. Estamos com a presença do Tiago Fernandes, que... Microfone aberto para as suas perguntas. Obrigado, Tomar. Boa tarde. Boa tarde. Prazer ter a senhora aqui ouvindo suas histórias. E eu tenho uma pergunta bem ampla para fazer, na verdade. Na sua opinião, o que Tapes tinha nessa época mais antiga e que deveria permanecer, ou seja, foi uma lástima a gente ter perdido, e qual a principal mudança que a senhora reparou desse tempo antigo até os dias atuais? O tempo antigo aqui era o arroz, era os engenhos, né? Que eles traziam da lavoura, cortavam com foice, o arroz era todo cortado com foice. E depois vinha tudo para o engenho aí, e aí passavam aquilo, saiu o arroz, aí eles ensacavam o arroz aqui, e depois tinha os trilhos dos como é que se diz? Os trapiches, né? Nos trapiches tinha os trilhos, e aí tinha sempre uma embarcação lá do outro lado, que recebia esse arroz, para levar para outros lugares, para ser vendido. Isso que era a produção aqui, mas sempre foi o arroz. Aí depois terminou, porque veio coisas mais modernas, que já tem as máquinas que já tiram o arroz já pronto da lavoura, né? Porque aquele tempo era tudo cortado à foice, era tudo mais difícil. Esse tempo tinha uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando nas lavouras. Muito que trabalhavam nisso aí. Muita gente colhia o arroz. E depois eles ficavam chamavam de restulho. Quando cortava o arroz com a foice, sempre ficava ali. Então tinha gente que ia lá e pegava o restulho e tirava muito arroz ainda dali. Chamava de restulho. Quando na minha infância a gente comprava bolas para jogar futebol, juntando esses restolhos das lavouras de arroz, que logo em seguida ali onde a gente morava, né? Tinha lavoura de arroz, Exatamente. Então a gente juntava uma boa quantidade de arroz fazendo assim, dessa forma. Que legal! Depois tinha os pilão, que muita gente socava arroz no pilão. Não, mas aí já existia... Para mim, o arroz integral agora, sabe? Aí existiu o engenho do Detefon. O famoso Detefon, Ariovaldo Vendt. O Detefon tinha um engenho, então a gente já levava para ele e saía com um dinheirinho lá para comprar o nosso material de futebol. Não, mas muita gente muita gente que não podia assim comprar, tinha dificuldade, então eles tinham os pilão. Aí botava o arroz ali e botava um pouco de palha em cima do arroz para
fazer o pilão. Para debulhar o arroz. O arroz não pular para fora. É. Então fazia aquilo ali. A tua pergunta foi mais ampla, né? Então, essa seria a grande diferença que a senhora nota, assim, que Sim. se mudou toda uma realidade em vista da economia local. Isso aí. Depois mudou tudo, melhorou tudo, né? Aí mudou tudo. Aí já teve mais coisas na cidade, mas... Então foi bem melhor. Tapes, como todas as cidades, né, do interior, eram mais independentes, né? Porque as coisas não vinham tão facilmente de fora. Eu ainda tive oportunidade de presenciar algumas cidades menores que geralmente tinham até muito mais assim autonomia, né? Porque não dependiam tanto, né? Hoje tudo vem de fora no mesmo dia, é rápido, né? Tudo rápido. A verdura vem de fora. Não vinha, todo mundo plantava a sua verdura, né? A quantidade de hortas era muito maior. Era uma maravilha. Né? Laranja não vinha, a gente tinha aquele pomar. E era só na época, fruta, né? Era só na época. Aí não, a melancia agora tem todo ano. Naquela época tinha a época da melancia, a época de tudo, da moranga, da melancia, de todas as coisas, né? Nós temos no país, nós temos todos os climas, né? Então, vem de lá. Quando falta aqui, quando não é época aqui, pode ser época lá em cima. É verdade. E por isso que nós temos toda a época, né? Isso aí é muito bom. Mas era uma coisa bem sadia que a gente comia, né? Que a gente usava, era uma coisa muito sadia. Agora não, agora já veio. O leite, né? Por exemplo, tinha os tambos de leite aqui na região, né? Inclusive na onde eu me criei, né? O pessoal, né, tinha o seu Cincinato Araújo, o seu Lívio Araújo. Era ali nas Capivara. E eles diariamente forneciam leite nas residências, né? Sim, entregavam com uma charretezinha, esse leite era entregue. E era um leite natural, não tinha nenhum, né? Hoje fala-se tanto, né? Eu fui puxadeira de teta de vaca. Olha aí. Eu sei tirar. Era assim, ó, eu e o Jaime, nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. E Jaime Barbosa, meu colega do Banco do Brasil. Isso aí, o Jaime Barbosa. E aí, quando eu morava lá ainda na coisa, e aí nós tinha vaca de leite lá, e nós plantava. E eu e o Jaime, seguido, nós ia para o centro de carrinho de mão para entregar leite e verdura. Eu e o Jaime fazia isso aqui em Tapes. Então, nós era assim, criança. Né? Criança não, já era meio grandinho, né? E muito eu fiz Posso isso. lhe dizer que eu também fiz entrega de Fez leite. isso também. Era tão bacana, né? A gente chegava nas pessoas que já conheciam, né? E comprava temperinho verde, era couve, alface, essas coisas, vagem, se vendia muita vagem. E o leite também, que era tirado. Esses produtos, muitas vezes vinham carroças do interior com produtos da colônia, né? Enfim, feijão... Feijão, batata toda doce. Uma variedade, né, de milho, produtos. todas essas coisas vinha muita gente fora vender. Acontecia, né, o comércio, né, esse tipo de comércio, muitas vezes é o que se chama de escambo. A pessoa vinha do interior com esses produtos, chegava no comércio e negociava, né, entregava os produtos e fazia o rancho, né? Então não havia dinheiro na transação, né? Isso era troca. Era uma troca. O escambo, né? Que o escambo, isso aí. Foi muito comum. Aqui na nossa região, até o momento em que o arroz começa a trazer dinheiro para Tapes, então era muito comum esse esquema assim de troca de mercadorias. Né? Era. Entre os proprietários rurais e também com o comércio, né, que já começa a surgir. Né? É isso aí mesmo. A senhora tem uma história com a primeira lambreta de Tapes, né? Opa! Assim, a minha loja era ali do lado da Caixa Econômica Federal, estadual, quando abriu. Ali do lado do Nelson, abriu a Caixa Econômica Estadual. E aí veio para ali umas lambretas para vender, e nós fomos os primeiros a comprar lambreta, que nós tínhamos só bicicleta. Aí o Leni comprou a lambreta, era muito boa aquela lambreta. Nós íamos para Rio Pardo de lambreta. Grandes viagens. Barbaridade, ia para Porto Alegre. Então aquela estrada de Rio Pardo lá não era asfaltada, era barro. E o meu irmão mora lá até hoje.
Meu irmão mais velho mora em Rio Pardo. Esse era o motivo de ir para lá, né? Não é motivo. Então, uma vez nós viemos bem de tardezinha, assim, quase de noite, e era um barro medonho. E aí nós vi um caminhão na nossa frente, e nós viemos pelo trilho do caminhão até Guaíba. Que Guaíba ali tinha um posto de gasolina antiguíssimo que tinha na esquina ali, que ia Porto Alegre e vinha para cá. E quando chegou ali, pá, caímos no buraco. Ficamos todo esse lado aqui dentro do buraco. E a lambreta não funcionando sempre. Tuc, 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 tuc. Aí viu, chegou a Itápolis, era quase meia-noite. No barro. Embarrados. Embarrados. Era muito bom, muito bom. Bem divertido a nossa lambreta. Durou anos depois que a gente comprou o carro. Como é que é? Depende muito do ponto de vista, né? É. Se divertir com uma situação que incômoda, no mínimo. É, né? incômodo. E depois o Leni comprou umas terras lá, em Rio Pardo, mas lá em cima, no morro, sabe? E nós subia de lambreta. Então, quando estava muito difícil, eu descia e segurava, empurrava atrás a lambreta. Olha, foi uma vida gozada, sabe? Foi muito divertido. Muito divertido. E caí muitas vezes também. Mas nunca me quebrei. Sobreviveu, né? Sobrevivi. Era bem bom. Isso aí, pessoal. Nós já temos uma boa matéria aqui. Mais alguma pergunta, amigos? Tem mais uma. A gente chegou a falar da sua infância, né? A senhora falou que a infância era mais em casa. E a juventude na sua época, a adolescência, o início ali da vida, como é que era? Era assim, era muito boa. A primeira coisa que a gente fazia nos domingos com a turma toda era vir à missa. Era a missa de primeira, era a missa. Depois a gente ia ao futebol, do juvenil. E de noite, de tarde, aos domingos, a gente ia para a boate, ali do clube, que era a matiné, que chamava de tarde. E de noite a gente ia para o cinema, que era aqui na esquina. Era a diversão que a gente tinha aqui em Tapes, era essa aí. O Clube Aliança já era no prédio novo, né? O quê? O Clube Aliança. O Clube Aliança já era no prédio Já era novo. no prédio novo. É, né? isso aí, no prédio novo. Uhum. O prédio que hoje é a Casa da Cultura é de 1925, né? Não, lá era bem antigo. Ele ficou pequeno para a atividade do clube. Sim. Né? O nosso clube ele era muito bom, era grande, não sei por que deixaram. Grandes bailes, né? Grandes bailes. Tinha né? baile Carnaval, inclusive, tinha né? baile da Chita, tinha baile da como é esse outro nome era Pelúcia. Que era o tipo de tecido das roupas, a chita né? era o tecido leve, o tecido assim leve, bem miudinha. Então as mulheres iam tudo vestidas de chita. Eu vendi pelúcia, eu vendi chita, eu vendi Isso vendia tudo lá. A pelúcia era muito bonita, aquele vestido de pelúcia, sabe? Era usado em roupas de inverno. Era roupa de inverno, às vezes era de manga, outras vezes manga fofa, como chamavam, a manga fofa, que hoje tem outro nome. Mas era muito bom aqueles bailes ali, muito bom, que tinha barba. Depois veio o debut das gurias, né, mais tarde. Debutantes, baile de debutantes. Debutantes. A minha filha tradicional, debutou né? ali também. Muito bonito que E a era. nossa filha também. Inclusive, eu cheguei a fazer o cerimonial do baile de debutantes também. De boa lembrança. Ah, de boa lembrança, isso aí. Eu tenho também, muito bonito que era, muito bonito. Tinha muita coisa boa ali naquele clube, não sei por que deixaram eu ficar assim, sabe? Uma pena que nós não temos culpa clube. da televisão, culpa das redes sociais, que as pessoas acabaram não se encontrando mais como se encontravam naquele tempo, né? A sorte que agora é verdade. Agora, a sorte que na frente limparam, botaram umas pedrinhas lá, melhorou um pouco. Estava muito feio aquilo ali. Eles tinham que arrumar, eu não sei se é porque sócios antigos todos já morreram, né? Houve a história do sócio remido. A partir de Data? 30 anos, se eu não me engano, o sócio remido. Era o sócio que deixava de pagar. Sim. E isso enfraquece a economia da instituição. Né? Eu sei que eu sou participante do Clube Náutico Tapense e o idealizador e fundador, né, o Clóvis Barcelos, ele nunca aceitou que houvesse sócio remido. Porque vai diminuindo. Diminuindo. E os jovens, de modo geral, já não têm mais aquele apego, né, ao clube. Então,
economicamente foi um problema Foi isso. o problema. Né? Agora eu acho assim, ó, que se reunisse uma turma que tá, não tão jovem, mas jovens, que levantasse o Clube Aliança. Era uma beleza, sabe? Que fizesse isso, né? Eu acho que a prefeitura ajudava, alguém ajudava e botasse mais sócios. Muitos clubes por aí afora, que eram clubes nos mesmos moldes do nosso, eles passaram a ter atividades paralelas, assim como até creche, a dedicação a esportes, né, cursos, de modo geral, trazendo uma diversidade de atividades que mantém muitas vezes, muitos clubes Que se mantêm mantém, dessa forma. é. Seria uma alternativa, né? Claro que seria, isso aí. Alugar também para eventos, essas coisas, seria muito bom, né? Ali no clube também fazer, arrumar lá em cima. O clube funcionou, enfim, muitos eventos. A minha filha, o casamento da minha filha foi feito ali. Foi no clube, Foi no clube. Casamentos. Eu lembro que a apuração de eleições aconteciam no clube, né? A Expoarte do saudoso Silvio Rebelo também esteve no prédio lá do Clube Aliança. Pois é, eu acho que se fizesse alguma coisa assim, levantava aquilo ali. Porque além que nós não temos clube, e tá muito feio aquele prédio ali Abandonado, né? abandonado bem no centro da cidade. Muito feio, muito abandonado aquilo ali. Tinha que arrumar aquilo. Ali e o bolão também, né? O bolão acabou pertencendo ao Clube Aliança, né? Sim, sim. Que era uma instituição à parte antes, né? Era à parte, era. E num determinado momento houve esse entrosamento aí que passou Tinha a tanto pertencer, movimento. né? Lembra que vinha gente de fora jogar bolão aí? Sim, sim. O bolão era uma atividade bastante praticada. Bastante. Aqui, né? E outras cidades, até cidades de origem alemã, como, por exemplo, o Sertão Santana, que nem era cidade, era distrito de Guaíba, era um campeonato de bolão, era um acontecimento. E origem alemã. Tem muito a ver, né? Tem muito a ver com isso aí. Isso aí. É verdade. A senhora falou das atividades que vocês faziam na juventude e eu senti falta da palavra praia. Vocês não iam à praia? Não, naquela época nós ia à praia, mas era muito pouca gente que ia na praia. Porque os pais da gente não deixavam a gente botar maiô, sabe? Era muito difícil naquela época a mulher botar maiô, muito difícil. Se botasse eram os maiô de perninha, sabe? Mas o meu pai era um que eu só botei maiô depois que eu me casei. Porque ele não deixava. Isso foi um fator aí que... A gente ia de vestido, na beira da praia, olhar tudo, né? Mas entrava na água só nos pés. Molhando só até o joelho. Isso aí, não podia. A senhora pegou a época que a praia, então, fazia parte da economia, né? Era usado para navegação, não era tanto para... Não era tanto para banho. Era mais para essas coisas, transporte de coisa para outro lado, essas coisas assim. Mas não era tanto para banho naquela época. Inclusive, a nossa praia, na área central, ela tinha uma água extremamente suja, em função de que os engenhos queimavam na secagem do arroz. Era. Queimavam a casca e todo esse material era jogado na lagoa. Era tudo na lagoa. Lembra disso, né? Lembro, era tudo na lagoa. Então a água era uma água feia, né? Não era uma água limpa. Exatamente. Não era uma água limpa naquela época. Era pouca gente até, eu acho que... Mas a rapaziada que ia pra lá tomar banho, ia pra ponta do Trapiche para dar... Como é que diz? Para mergulhar, né? Para mergulhar, para dar ponta, falavam da ponta. Isso, Passei por essa fase também. Isso aí. Mas hoje a senhora vai à praia, obviamente. Vou normalmente, agora vou sempre à praia. Depois que casei, que eu botei maiô. Levei muitos anos. Mas era assim que funcionava, né? Era assim que funcionava. Não era tinha assim outra, né? A mesma coisa, né? Naquela época a gente enfiava o braço no noivo depois de botar aliança. Enquanto não botava aliança, não podia, né? Beijo, essas coisas, era só escondido. Agarradinho de mão, só escondido. E a presença do chá de pera era constante, né? Constante. E o namorado podia ficar na casa só até as 10 horas também. Namorando só até as 10 horas. Já às 10 horas tinha que ir embora.
Isso era lei. Era lei. Uma vez, era mais de 10 horas, eu acho, e eu já era noivo, o Leni estava lá em casa, o meu pai já estava dormindo, levantou, botou a roupa e sentou na sala. Que era a hora do Leni. Estava passando a hora. Estava passando a hora. Muito bom. Era bem legal. Era tudo assim, mas era bem legal aquilo, né? Essas coisas assim. Não, nos namorados não saiu sozinho na rua, sempre tinha que ir uma pessoa junto. Ou uma irmã, ou uma amiga, sempre ia junto. Bons tempos. Bons tempos. Foram muito bons, muitos bons. Tudo bem natural. É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu acho que a senhora falou, a gente não entrou tanto no comércio ali, né? Que a senhora, quando que foi que o seu marido trouxe essas mercadorias para abrir aqui o comércio? Pois é, foi assim, eu casei em 56, fiquei 2 anos em Porto Alegre. Depois desses 56, 57, 58 foi quando nós viemos para cá, que abrimos essa lojinha aí com esses calçados. Como é que a senhora viu o desenvolvimento do comércio desde essa época até chegar nos dias de hoje? Assim? Ora, tu sabe que era bem bom, não tinha dificuldade das coisas, sabe? Pessoas iam, compravam, uns era prestação, outros eram à vista. Eu fui a primeira loja aqui especializada em calçados. Todo mundo tinha, mas tinha outras mercadorias. Era exclusividade, né? Especializada em calçados foi nós que fizemos. Até o Antoninho Simes tinha loja ali, a Glória. A Glória, sim. A Glória. Ele tinha ali e ele ficou muito brabo quando nós viemos para cá e botamos especializado em calçados. É porque eles também vendiam calçados. Vendiam calçados. Aí ele pegou, alugou uma peça lá naquele hotel, que era o hotel, naquele cor-de-rosa, que era o hotel ali. Hotel do Seu Caque? Não, o hotel... outro. Como era o nome? Ele alugou uma peça ali que tinha e botou só calçados ali. Mas não deu certo. Para fazer concorrência. Fazer concorrência com nós. Mas não deu certo. Em seguida ele fechou e acabou. Foi isso aí. Vamos agradecer a presença da dona Tereza, né? Terezinha, né? Terezinha, mas eu cresci e fiquei Tereza. Então tá, a dona Tereza nos deu a honra de participar da nossa programação de resgate, né, da nossa história da região. Sim. E somente muito obrigado e talvez nos encontremos de novo aí, porque os assuntos não se esgotaram, né? Sempre tem assunto, né? Sempre tem assunto. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de ser convidada. Desculpe se eu não respondi alguma coisa certa. Muito obrigada e desculpe alguma coisa. Se precisarem de mim, podem me procurarem. Foi excelente. Nosso agradecimento e obrigado. Tudo de bom para a senhora. Muito obrigado para vocês todos também. Muito obrigado e tudo de bom. O projeto Minhas Memórias, Nossa História foi executado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o patrocínio de Conect Sul, apoio Madeireira Vieira e Acorde, Associação de Cultura e Desenvolvimento de Tapes. Nos vemos no próximo episódio de Minhas Memórias, Nossa História.